Graça e paz, irmãos. Quando a pastora estava falando do nascimento do bebê, eu fiquei imaginando como é bom ser nome, né? Porque senão a humanidade ia acabar. Mas eu estou, de fato, muito grato ao Senhor por poder estar aqui novamente. Eu sou muito abençoado por esse louvor que nos conecta ao céu. Que o Senhor abençoe os irmãos do louvor que estiveram essa noite, os que estão no rodízio, para que vocês continuem sempre na bênção, na dependência do Espírito Santo, para nos levar até o trono do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter uma feijoada hoje à noite, então quero preparar o seu coração, porque nós gostamos de ouvir algumas mensagens e outras nem tanto. E eu confesso que tinha no meu coração escolhido uma mensagem de vitória, de poder, para nos levar na segunda-feira para uma semana abençoada. E o Espírito Santo me disse: você vai realmente falar sobre esse texto aí que você escolheu, mas a mensagem é totalmente diferente. Então, meus irmãos, eu vou falar sobre família. E talvez você que é solteiro, você que não esteja casado, esteja pensando: mas por que é que eu vou ouvir essa mensagem? Se você é solteiro, ajude os seus pais quando eles tiverem problema. Então preste atenção na mensagem. E quando chegar o seu momento de se casar, você vai estar instruído, instruída sobre como se portar junto ao seu cônjuge. E se você já esteve casado, não está casado ou casada nesse momento, ouça também com atenção, porque você pode abençoar outras pessoas a não cometer o mesmo erro que nós vemos tantas pessoas cometendo. E você que é casado, você que é casada, que está aqui essa noite, lembre-se que o Espírito Santo fala com os presentes. Os ausentes ele vai falar numa outra situação. Então, é conosco que ele está falando comigo também, porque antes de eu falar para vocês, irmãos, eu já ouvi essa mensagem dezenas de vezes. Então, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 6, vamos ler o versículo 1 até o 10. Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o 10. A palavra do Senhor declara: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, nas cavernas e fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra Israel os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. E contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, e eram tão numerosos que não se podiam contar. Nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu com a presença dos midianitas. E os filhos de Israel então clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Irmãos, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero alertar os irmãos sobre algo muito importante. Jesus está
voltando? Talvez você que seja assim, velho de igreja, vai dizer assim, Jefferson, eu estou ouvindo isso aí desde quando eu era criancinha. É verdade, eu também. Já tenho meio século também, estou ouvindo isso há muito tempo. Mas o livro de Apocalipse, como disse o Paulinho, nos revela sinais que nos devem deixar atentos e despertos. Eu estive vendo essa semana um comercial sobre forma de pagamento que você não precisa mais passar o cartão. Você encosta o cartão ou encosta o telefone e você realiza o pagamento. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a tecnologia? Pois é, meu irmão e minha irmã, isso é tecnologia. É tudo o que o anticristo precisa para terminar a tecnologia do chip que vai ser implantado na mão direita ou na testa, como foi profetizado por João há 2000 anos atrás. Então, nós já estamos a um passo disso acontecer. Então, nós queremos crer que Jesus volte antes disso. E nós não podemos perder tempo com coisas pequenas, com picuinhas, e nós estamos distraídos. Então, nós precisamos estar atento àquilo que acontece no nosso mundo e atento àquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, se Jesus está voltando, eu quero fazer para você a mesma pergunta que um irmão outro dia me fez para mim. Ele falou assim para mim: ô Jefferson, você está preparado se Jesus voltar? Então eu quero fazer essa pergunta para você, irmão. Para você, irmão. Você está preparado se Jesus voltar? Agora. Agora. Eu vou falar para vocês a resposta que eu dei para esse meu amigo. Alguns anos atrás, eu tive um sonho. Eu estava no avião e o avião teve um problema de eu fazer um pouso forçado. E aí ele conseguiu pousar, mas muitas pessoas morreram, né? Mas eu não morri. Eu saí da minha poltrona no sonho e junto com outras pessoas que não tinham morrido, nós ficamos lá esperando o resgate, tentando salvar algumas pessoas e tudo mais. E aí depois que passou aquela correria, que já estava tudo resolvido, a gente só estava esperando o resgate, eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam ao meu lado. E elas não me davam atenção. Eu falei, poxa Deus, por que esse povo não me dá atenção, né? Estão fazendo um pouco caso de mim. E depois de um certo tempo, no meu sonho, tudo isso no meu sonho, eu percebi que eu tinha morrido. Por isso que o povo não me dava atenção. E eu acordei. E aquela semana eu tinha que viajar de avião, né? Você, no meu lugar, você iria ou não? Imagina, eu fui. Mas eu me lembro quando eu pus o pé, você sobe a escada, né? E aí chega um momento que termina a escada e o avião, né? Eu lembro que eu coloquei o pé. Eu vou, eu volto. Eu falei assim, não, né? Se é hoje o meu dia, que assim seja, glória a Deus, né? Mas já se passaram, né? Muito tempo, e eu continuo viajando nesse dia de avião, né? Sabe que eu viajava de avião toda semana, agora de semana sim, semana não, graças a Deus nunca aconteceu. Mas isso, irmãos, me fez estar, esse sonho me fez estar ainda mais atento que Jesus pode voltar só para mim. Porque se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim hoje. E aí, eu estou preparado? Então eu disse para o meu amigo, contei o sonho para o meu amigo, depois daquele sonho, eu estou preparado todo dia. A qualquer hora, Jesus pode voltar para mim, pode voltar para todo mundo, pode voltar só para mim, que eu estou preparado. Mas e você, meu irmão, minha irmã? Você está preparado? Porque a Bíblia fala que vai ser muito rápido. No abrir e fechar de olhos, os nossos corpos vão ser transformados e nós vamos começar a subir. E aí não tem jeito. Então eu não quero deixar você alarmado, mas você precisa estar informado, porque Jesus disse que a desinformação, ela custa muito caro para nós cristãos. Jesus disse, o meu povo erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. O texto que nós vamos ler, que nós lemos, nós vamos refletir essa noite, ele tem tudo a ver com a nossa realidade. Eu vou dar um contexto de qual que era a situação em que o povo de Israel estava vivendo nesse momento de juízes. Eles tinham ficado por volta de 400 anos no Egito como escravos.
Aí Deus levanta Moisés para libertá-los, eles saem do Egito, Moisés pede para que se vá espiar a terra, para saber se a terra prometida era de fato boa. 12 espias vão fazer esse reconhecimento, e eles trazem um cacho de uva em que 2 pessoas, 2 homens precisavam carregar o cacho de uva de tão grande que era o cacho de uva, porque a terra era muito boa, e eles disseram, a terra é boa, a terra mana leite e mel. E aí depois de Moisés, o próximo líder de Israel foi Josué, e Josué então termina de conquistar a terra, e eles vão para a tão sonhada terra prometida. Então, nesse momento em que nós lemos o texto, eles estão na terra prometida, eles estão na terra que mana leite e mel, só que eles estão oprimidos pelo inimigo. E aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte: mas como é que pode? Como é que pode eles estarem sendo oprimidos pelo inimigo na terra prometida? E aí a próxima pergunta que eu faço para você, já fiz para mim antes, é: como é que pode tanto cristão que está, entre aspas, na terra prometida, que está no reino de Deus, está na igreja, está no casamento cristão, numa família cristã, está vivendo oprimido pelo inimigo? Como é que pode? E a próxima pergunta é: mas por que um cristão, uma mulher cristã, fica oprimido dentro de uma família cristã, dentro de um casamento cristão, sendo que deveria estar desfrutando do que há de melhor? Porque nós temos um Deus de promessa, nós cantamos aqui um Deus de promessa, um Deus que cumpre o que fala. Por quê? O que é que está acontecendo? Por que é que as famílias cristãs, vamos falar das famílias cristãs, por que as famílias cristãs não estão desfrutando do melhor dessa terra? O que é que acontece? O que é que impede? E aí eu pergunto: quando um casal discute, será que eles estão discutindo porque Deus quer que eles tenham essa discussão? Eu não estou falando de ajuste, estou falando daquela discussão. Será que Deus quer que eles tenham essa discussão? Não, Deus não quer que eles tenham essa discussão. Será que a esposa quer ter essa discussão com o marido? Não, lógico que a esposa não quer ter essa discussão com o marido. E o marido, será que o marido então levantou aquele dia e disse: não, hoje eu vou discutir com a minha mulher, hoje eu vou discutir a relação? Irmãos, esse marido ainda não nasceu. O marido que quer discutir a relação, ele ainda não nasceu. Então, quem é a única pessoa interessada em colocar o casal em uma discussão? Não é o inimigo das nossas almas? Nós não sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue? E por que é que nós caímos nas armadilhas e entramos nessas arapucas que só vai causar prejuízo emocional e às vezes até financeiro? Porque nos falta conhecimento, nos falta maturidade, nos falta estar junto de outras pessoas que são maduras para não dizer: não vai por esse caminho, não adianta bater nessa tecla, isso não vai dar resultado. Um erro muito comum que a gente vê nas famílias é, por exemplo, a esposa muito rápida e o marido mais lerdo. Mas, irmãs, a gente é mais lerdo mesmo, vocês têm que ter misericórdia da gente. A gente não, quando vocês estão voltando, nós estamos pensando em ir. Os mais ligeiros já andaram um pouquinho, vocês estão voltando, você tem que ter paciência com a gente. E aí o que é que acontece? A esposa começa a querer dar uns empurrão no marido, querer mudar o marido. Mas, irmão, você não tem esse poder. Poder para mudar uma pessoa, só o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo espera o tempo certo. Então, se você começar a fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter problemas. Mas o que acontece? A gente tem lá uma situação, vamos pegar o exemplo do casal, que eles estão lá tendo discussões, não conseguem se ajustar, e aí o diabo dá uma medida no casal, vê qual dos dois é mais frágil, e aí ele chega nessa pessoa, seja na esposa, ou seja no marido. Vamos imaginar que essa parede aqui seja
um dos cônjuges. Não estou dizendo que o cônjuge às vezes parece uma parede, uma porta que você fala dentro desse filme, tá bom? E aí ele sopra. Sabe por que você não é feliz? Porque você não casou com a pessoa certa. Aí o cônjuge ouve isso. Aí o demônio fica batendo nessa tecla por um tempo. Você não casou com a pessoa certa. Se você tivesse casado com a pessoa certa, ela ia te entender, ela ia fazer suas vontades, ela ia ir nos mesmos lugares que você, ia ter o mesmo gosto. Nossa, você ia ser tão feliz, mas tão feliz. E aí na sequência, o que o demônio começa a falar? Você merece ser feliz. Ah, você merece ser feliz, você merece ser feliz, você merece ser feliz. E aí você começa, você não, né? O casal aqui do nosso exemplo, a pessoa do nosso exemplo, começa a pensar, eu mereço ser feliz. E o próximo passo qual que é? É começar a olhar para os lados. Ai, aquele casal lá, nossa, como eu queria ser que nem aquele casal, como eu queria estar no lugar de fulano, de Beltrana. E aí, meu irmão, minha irmã, se isso continua, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Vai ter um rompimento na vida do casal. Existe uma circunstância que a gente tem visto sempre de pessoas que estão no segundo ou terceiro casamento, que eles falam, né, que saíram do casamento porque acharam que não era a pessoa certa, e aí se casaram de novo e perceberam que eles estavam vendo os mesmos problemas do primeiro casamento. Eu conversei, por exemplo, com uma pessoa assim. Ele falou assim: se eu soubesse, eu não teria me separado da minha primeira esposa, porque os problemas são os mesmos. E ele nem é cristão, né? Mas ele constatou que o problema é outro. Mas tem gente, irmãos, que não consegue ver a trave que está no olho, mas insiste em criticar o cisto que está no irmão. Isso é uma situação muito complicada. A gente precisa ter essa humildade para fazer essa leitura, e se a gente não consegue enxergar a trave que está no nosso olho, a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajudar e falar: Espírito Santo, me sonda aonde é que eu estou errando, porque eu quero acertar. E aí o Espírito Santo vai mostrar. Mas tem gente que não consegue chegar a trave. Tem uma artista brasileira, eu não vou dizer o nome porque eu acho que não convém, mas perguntaram para ela se ela acredita no casamento. Lógico que eu acredito no casamento. Já casei 14 vezes. Estou tentando. E eu acho que ela é sincera. Ela só não foi ensinada sobre o que é viver um relacionamento. E o grande problema é que, mesmo nós fazendo a nossa parte corretamente, nós não estamos imunes e de repente a outra parte não fazer e acontecer exatamente como aconteceu com o povo de Israel aqui em Juízes 6. Eles estavam num momento de prosperidade. Por que a gente sabe que é de prosperidade? Porque lá na frente do texto fala que eles empobreceram. Eles empobreceram porque eles estavam numa situação de prosperidade. E quando as pessoas estão numa situação de prosperidade, a tendência natural, por incrível que pareça, é ela se distanciar de Deus. E aí quando a coisa aperta, aí ela volta para Deus. Mas Deus é muito misericordioso e acolhe. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, estava nessa situação. Eles se distanciaram do Senhor, ficaram sem a cobertura espiritual, foram atacados pelo inimigo, e tudo aquilo que eles semeavam, o inimigo roubava. E muitos cristãos estão vivendo dessa forma. Semeia. A hora que acha que vai começar a colher, o inimigo vem e rouba tudo, só fica o resto. E nós não precisamos viver do resto. Nós não precisamos ser cauda, nós devemos ser cabeça. Mas para ser cabeça, nós precisamos depender da ação do Espírito Santo na nossa vida. E para isso, nós precisamos estar debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Existem duas maneiras de vivermos. Você pode viver do seu jeito ou do jeito de Deus. Do seu jeito pode dar até certo, pode ser até legal no começo, mas no final vai ser uma tragédia. E o que muitos dos casais não sabem é que não existe uma cara metade,
que não existe uma alma gêmea. Sabe essa coisa da metade da laranja, em todos os termos que a gente usa? Isso não existe, irmãos. O que existe é uma questão de afinidade. Lógico, você vai se unir com outra pessoa, você tem que escolher uma pessoa, primeiro, que tenha a mesma fé, uma pessoa honesta, que gosta de trabalhar, e por aí vai, né? Mas uma pessoa que seja perfeita para você, não existe, irmãos. Não existe. O que você tem que fazer? O que eu preciso fazer? Nós precisamos ter as atitudes certas. E pedir ao Senhor que o nosso cônjuge também esteja na mesma missão de ter as atitudes certas. Essa questão, por exemplo, da alma gêmea, vocês têm ideia de como surgiu isso? Surgiu da mitologia grega. Mitologia grega, irmãos, o que a mitologia grega vai nos influenciar? Não deveria influenciar em nada, mas está influenciando o mundo há muito tempo. E essa história da alma gêmea é uma história que é até engraçada. É uma história assim. Os gregos inventaram diversos deuses, e Apolo, Dionísio, Afrodite, e um desses deuses, que era o chefe dos deuses, chamava Zeus. Então conta-se que nessa época dos deuses, Zeus olhou para o ser humano, e o ser humano ele tinha 4 braços, 4 pernas e 2 faces. Então, por algum motivo, Zeus virou e falou assim: não, o ser humano pode se tornar muito poderoso, então eu vou separar o ser humano em 2, e ele vai ficar vagando pelo resto da vida procurando a sua cara metade, a sua alma gêmea. Então Zeus teria separado o ser humano, e desde então o ser humano fica procurando a sua alma gêmea. Como história, você acha até interessante, né? Mas daí para trazer isso para a vida, para a realidade, irmãos, quantas pessoas você já ouviu falando: ah, estou procurando, aguardando a minha alma gêmea? Até quando que ela vai aguardar essa alma gêmea? Para sempre! Para sempre! Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que nós não somos a alma gêmea de ninguém, mas nós temos afinidades, e com essas afinidades é que nós temos que trabalhar. É com essas afinidades que nós precisamos viver a nossa vida, que nós devemos caminhar. Muito bem, desconstruído essa questão da alma gêmea, e você vai usar isso com as pessoas que você vai conversar nos próximos dias, então lembre da historinha para você poder argumentar. Nós vamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre relacionamento. E aí você vai ter uma outra desconstrução, que eu penso que você também não vai gostar, mas é necessário. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Palavra muito conhecida, que todos nós gostamos, a gente menciona ela, e ela é muito prática. Está no telão aqui, não? Tá, então eu vou ler daí. Gênesis capítulo 2, versículo 18, que a gente fala a mesma versão, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma pessoa para que lhe faça feliz. É isso que está escrito na Bíblia? Não, vamos ler de novo, porque de repente vocês não prestaram atenção. Deus falando, eu vou fazer não é bom que o homem esteja só, e aqui homem no sentido de humanidade, né? Homem e mulher. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma pessoa que lhe faça muito feliz. Vou fazer uma pessoa que vai entender você. Vou fazer uma pessoa que tem os mesmos gostos que você. Vou fazer uma pessoa que é certinha para você, como diz o pessoal, né, na rua. Vou fazer uma pessoa que é o seu número. É isso que está escrito? Irmãos, é duro ler como se precisa, mas o que está escrito é que vai fazer uma ajudadora. Em algumas versões está escrito auxiliadora. Então, quando você encontra uma cara metade, né, uma pessoa para compartilhar a vida, que você se casa, você não pode esperar alguém
que vai fazer você feliz. Aí você fala assim, não, mas aí lascou, gente, mas aí lascou, porque eu estou querendo ser feliz. Eu também, né? E eu casei nessa pegada, vou ser feliz, encontrei uma mulher na minha vida, vou ser feliz, né? E aí depois que passa a lua de mel, entra aquela história, expectativa e realidade. Não sei se você já tiver essa situação, expectativa e realidade. Uma vez eu vi no Facebook um amigo meu, que ele gosta muito de cozinhar, pastor. E aí, ele cozinha bem, né? E ele postou uma receita de pão caseiro. E eu sou louco por pão caseiro. Eu vi o pão, falei, nossa, eu vou fazer facinha a receita. Fui lá, fiz a risco que dizia a receita, na expectativa que ia ficar exatamente como o meu amigo postou. A hora que tirei a assadeira do forno, parecia estar de pedra. Olha, podia dar aquilo lá para Davi matar o Golias lá, porque eu fiquei tão chateado com aquilo, porque frustrou a minha expectativa. E quando a gente casa, é da mesma maneira, a gente tem aquela expectativa. Por quê? Porque no namoro, amor é tudo de bom, né? Namoro é tudo de bom. Aliás, casamento não deveria chamar casamento, deveria ser namoro de papel passado, para ver se o povo, né, vai na mesma pegada. E aí, claro, eu tive um monte de problema. E para piorar a situação, como eu sou muito lógico, toda vez que eu tinha um desentendimento com a minha esposa, o que eu queria? Eu queria explicar para ela. Não, mas olha a lógica disso, assim. E aí aconteceu duas situações, né? Quando eu ganhava a discussão, ela chorava. E eu me sentia um perdedor. Quando eu perdi a discussão, eu também me sentia um perdedor. Eu falei, mas como é que faz então? Né? Então eu comecei a entender que entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz, né? Tem coisa que é melhor você saber contornar. Tenho já 21 anos de casamento, então eu já dei muitas cabeçadas, já sei de algumas coisas. Mas então, meus irmãos, a primeira delas é que não existe uma pessoa certinha para o seu mundo. Não, você tem que encontrar uma pessoa honesta, que esteja a fim de compartilhar a vida com você e que ela tenha as atitudes certas. Só que o que acontece? Ao longo do caminho, a gente vai perdendo algumas coisas difíceis, a gente tem que fazer ajuste. E é por isso que a palavra de Deus nos traz para a igreja e fala, olha, esse é o caminho, você está se desviando, vem para a esquerda, vem para a direita. A pastora Yolanda orou agora há pouco, né? A gente tem essa tendência. Em Juízes 6, o texto que nós lemos foi isso. Estava prosperando, dando tudo certo, começaram a ir para o caminho e a coisa deu errado. Então, nós precisamos entender que a pessoa com quem nós estamos, ela não tem obrigação de nos fazer felizes. Mas então, como é que vem a questão da felicidade? Para que eu vou casar então? Aí é que entra o mistério de Deus. Se eu tiver uma dor de dente, por mais que você goste de mim, você não pode ir no dentista no meu lugar. Você pode me ajudar e me levar no dentista, porque eu estou com tanta dor de dente que eu não consigo nem dirigir. Mas eu que vou ter que sentar naquela cadeirinha lá, não sei se vocês também acham, mas eu acho que aquela cadeirinha de dentista é uma coisa que não é de Deus, né? Só quando a gente sai. Mas quando a gente sai da cadeira, glória a Deus. Mas na hora que você senta ali, Jesus a glória. Mas por mais que você goste de mim, você não tem como ir no dentista no meu lugar. Eu também não posso ir no dentista no seu lugar. Então, a pessoa que está conosco, ele vai nos ajudar a ser feliz, a ser realizado, a ser completo. Ele vai nos ajudar. E você vai fazer a mesma coisa com o seu cônjuge. Aí, sim, encontra felicidade, encontra harmonia, encontra prazer em estar junto. Mas se a gente não tem isso como foco, o que a gente fica pensando? A pessoa que está do lado tem obrigação de me fazer feliz. E essa pessoa, ela nunca vai conseguir fazer você feliz, porque a única pessoa que vai te satisfazer, que vai te completar plenamente para sempre, é o Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver isso em mente, meu irmão, você pode fazer que nem Salomão. Aliás, o exemplo de Salomão é muito bom. Teve trocentas mulheres, e no final da vida estava lá parecendo um bobão. Perdido. Então o que a gente precisa? A gente precisa saber
que as duas coisas mais importantes nesse mundo: primeiro, salvação, a nossa salvação, como foi dito aqui durante o louvor, e depois a nossa família. A nossa família. Não se deixe enrolar por aquilo que o diabo fala. A nossa família é a coisa mais importante que nós temos nesse mundo, depois da salvação. Mas muito bem, feita essa desconstrução, nós vamos então para o segundo ponto. E aí, meus irmãos, o que é fabuloso na vida cristã é que nós não precisamos de receitas mágicas. Ao final dessa mensagem, você vai observar que com apenas 3 versículos bíblicos, você pode ter um casamento abençoado, que você não vai querer sair dele, que as pessoas vão olhar para você e vai querer saber qual é a receita. 3 versículos bíblicos. O primeiro é esse: que a pessoa que está do seu lado, ela está lá para ajudar você. Ela não está lá para ser camelo, para ser escravo, para fazer aquilo que é a sua responsabilidade. E o próximo versículo é aí em Gênesis também, capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse versículo também é muito conhecido. O que diz esse versículo? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aqui nós temos o deixar, o verbo deixar, depois tem o apegar-se e serão. Em outras versões, diz deixar, unir e tornar-se. Mas essa versão é boa, muito boa. Se você prestar atenção, o primeiro verbo que está aqui, para quem está pensando em casamento, para quem já está casado, é o deixar. Então, não sei se você já pensou nisso, mas segundo o princípio bíblico, para você começar uma união, você tem que fazer uma separação. E aí depois você faz uma união. Esquisito, não é? Como assim você faz uma separação, depois você faz uma união? Você tem que deixar pai e mãe. Não é abandonar, não é abandonar. Nós temos responsabilidade com nossos pais. Mas é deixar, é romper, é separar emocionalmente, financeiramente. E se possível, não morar junto. Claro, existem algumas famílias que conseguem morar juntos sem que haja uma influência dos pais com o casal, mas isso é errado. Então, a orientação que se dá sempre é: não more com sogro e com sogra, porque depois vai dizer que a sogra é culpada. Então, meus irmãos, esse versículo é muito importante. Você que está casado, está pensando em se casar, você obedeceu isso? Você deixou pai e mãe emocionalmente, financeiramente? Porque quando você se casa, homem, você deixa de ser o filho da mamãe para ser o marido. O cara que paga a conta e resolve o problema. Paga a conta e resolve o problema. E aí, se você gosta da comida da mamãe, antes de casar você tinha que ter visto se a pessoa que você escolheu faz a comida igual a da mamãe. Porque se ela gosta de macarrão, meu irmão, dê glória a Deus pelo macarrão de segunda a segunda. Glória a Deus. Você escolheu, não vai reclamar. É verdade? Mas um outro ponto. É porque isso não acontece, né? Depois casa, mas é minha mãe, não sei o quê. Ah, filhão, agora você é marido. Agora você é marido. O outro ponto, o outro verbo é o apegar-se, ou unir-se. Você tem que, de fato, se unir ao seu cônjuge. E aí, para ficar mais simples, isso, como é que a gente exemplifica isso? Unir-se, apegar-se, é pegar na mão do seu cônjuge e dizer: olha, nós estamos indo para os mesmos caminhos juntos. Se a gente acertar, a gente vai acertar juntos. Se a gente errar, a gente vai errar junto. Mas claro que a gente não vai errar porque a gente quer. A gente vai fazer tudo que tem que fazer junto, no mesmo objetivo. Quantos e quantos casais que a mulher sonha em ter uma casa própria, um apartamento, ainda que seja pequenininho, mas o marido fala: não esquenta a cabeça de morar de aluguel, não. Agora eu quero é comprar um carrão. Comprar um carrão é tudo de bom. Sabe, irmãos? Então a gente precisa de ajuste. A gente precisa de ajuste. E essas duas coisas, deixar e apegar-se, unir-se,
São coisas que você precisa fazer no início do seu casamento. Porque se você não fizer isso logo no início do seu casamento, você já nem vai ter uma bola de mel, vai ter problema. E o último verbo é o ambos serão uma só carne, o ser, o tornar-se. Meus irmãos, toda vez que você recebe uma mensagem no seu celular, que você tem que fazer uma atualização, você não faz a atualização? Alguns aplicativos nem deixam você usar se você não fizer a atualização. Um dia eu fui usar o aplicativo do banco, foi lá que eu tinha que fazer uma atualização, eu estava com pressa e ele não deixava. Eu precisei fazer a atualização para poder continuar a usar o aplicativo. No nosso relacionamento, na nossa vida familiar, a gente precisa fazer a atualização constantemente. Hoje, agora à noite, é uma noite de atualização. Porque você vai sair daqui e falar, puxa vida, né? Eu acho que eu não estou assim tão próximo do meu cônjuge como eu preciso. Os nossos sonhos não estão sonhos em comum. Eu estou preocupado com o trabalho, ela está mais preocupada com como está a situação das crianças, dos meninos. A gente precisa sentar e fazer os ajustes. A gente precisa, irmãos, fazer ajuste como família o tempo todo. O tempo todo, porque os dias são maus. Jesus está voltando. O que o inimigo quer? Ele quer roubar, matar e destruir. E não se engane. Aquilo que você tem de mais valioso é a sua família. E é isso que ele quer. Parecem duas coisas, a sua família e a sua alma. Mas normalmente ele começa pela família, né? Destrutura a família e depois ele vem e rouba a alma. Então, o que é que você vai fazer quando você sair aqui essa noite? Quais são os ajustes que você pretende fazer com a sua família? Por que é que você vai continuar sendo oprimido se você já está na terra prometida? Quantas pessoas são sozinhas e dariam tudo que tem para ter uma família e não tem, por diversos motivos? Você tem família. Por que não fazer os ajustes para que essa família seja aquilo que ela pode ser? Por que não? Por que não melhorar aquilo que você já tem? O que você precisa? O que te impede para que a sua família seja aquilo que Deus quer que ela seja? Um pouco mais de empenho da sua parte? Um pouco mais de empenho do seu marido? Um pouco mais de empenho da sua esposa? Então vocês precisam conversar. Vocês precisam se ajustar. Porque Jesus está voltando. E Jesus não vai perguntar quanto de dinheiro você tem no banco. Se você é um excelente profissional ou não. Ele vai perguntar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. O que é que você fez com a sua família? Meus irmãos, Deus sempre teve, era um projeto dele, a família. Tanto é que Jesus veio para a terra só para dizer, eu vim resgatar a minha família. A família, nós não somos filhos de Deus. Nós não temos pai, Jesus não é nosso irmão. Família. Família. Isso é o que nós temos de mais importante nesse mundo. E é isso que nós vamos prestar contas a Deus. Daquilo que nós temos feito da nossa vida e daquilo que nós temos feito da nossa família. Quantos e quantos filhos, filhas sofrem porque não tem a presença do pai em casa? Se eu perguntasse para vocês aqui, quantos de vocês tiveram problemas, vocês são adultos, quantos de vocês tiveram problema com o pai? Com certeza mais da metade de vocês iam levantar as mãos. Porque isso é uma ação demoníaca na família. Tira primeiro o marido, que o marido, infelizmente, né, é o mais como é que eu posso dizer isso de uma maneira branda, porque eu também sou marido, né? Vulnerável! Obrigado, pastor. O marido, ó, esse camarão, tá em dois. O marido é o mais vulnerável. O diabo vem e mostra lá um prato bonito. Come esse prato, meu filho, come, olha, você merece esse prato, você merece ser feliz. Aí ele come, tem uma indigestão, quase morre, mas por que eu comi esse prato? Então, meus irmãos, nós temos que saber aquilo que Deus tem para nós. Saber que Jesus está voltando, que os dias são maus, que nós não podemos ficar perdendo tempo.
Nós não podemos ficar perdendo tempo. Então, eu quero convidar você a fazer uma reflexão de como está a sua família. E pense em como você gostaria que a sua família fosse. E compartilha isso com o seu cônjuge. Compartilha isso com seus filhos. Olha, eu gostaria que a nossa família fosse assim. Ah, mas eu achei que a nossa família fosse assim. Não, mas não é, eu não sinto assim. Então o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos conversar, vamos ajustar. Se cada um ceder um pouquinho, meu irmão, minha irmã, você vai ter uma família que vai ser uma bênção. Uma bênção. Você não vai ter problema com o filho nas drogas, não vai ter problema com o filho rebelde. Por quê? Porque eles vão estar vendo que na casa deles é o lugar que eles querem estar. Então eu penso que nós temos uma missão muito grande pela frente. Porque o mundo está aí para querer influenciar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nós mesmos, e é por isso que nós precisamos estar juntos, como irmãos, como igreja, domingo após domingo, sabe, para cultuar o Senhor, para nos derramar aos pés do Senhor. Pai, não estou aguentando, sabe, participa de algum ministério, participa da cela, conversa com algum discipulador, vem conversar com o pastor, mas não fique sozinho. Fuja da aparência do mal, porque você sozinho, você e eu, somos alvos fáceis. Mas na comunhão o Senhor ordena a bênção. Muito bem. 3 versículos que vão fazer a sua vida familiar ser uma bênção. Qual que é o terceiro? Ah, Jesus, o terceiro. Tem muito homem que só de ler o versículo já vai suspirar. Efésios capítulo 5, versículo 33. Está escrito: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Marido, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E agora é a hora que os maridos vão suspirar. E a esposa respeite o marido. Oh, Senhor da glória! Fala, Jeová! Irmãos, coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Se vocês, mulheres, soubessem o poder que vocês têm nas mãos, ó, a gente ia comer na mão de vocês. Não é à toa que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, constrói a sua casa, edifica. Não fala do homem. Sabe o que a Bíblia fala do homem? Fala lá em Efésios 5:23 que o homem é a cabeça do lar. E aqui você entende que todo o resto do corpo é a mulher. Você já parou para pensar que a cabeça não vira a cabeça sozinha? Ela precisa do pescoço, o pescoço está no corpo da mulher. Então quem é que vira a cabeça do homem? É a mulher. É a mulher. E a mulher sábia faz isso sem a gente perceber. A gente acha que a ideia ainda foi nossa. E a gente fica contente. Não, essa ideia aí é boa. Também que eu tive essa ideia. Vamos fazer isso sim, velho. Mas por não saber isso, às vezes as mulheres brigam, e aí o marido emburra. Ele nem entendeu direito o que ela estava querendo, mas só por causa da briga, ele fala, agora que eu não vou fazer mesmo. E não faz. E aí você tem que usar o seu poder, mulher. Vai nas horas certas. A minha mulher, por exemplo, ela sabe que conversar comigo quando eu estou com fome vai ser o assunto mais importante do mundo, eu não dou conta. Se eu tiver com sono também, ela começa a falar, eu começo a falar em línguas estranhas e começo a soltar um som. Ela já sabe. Então ela tem já algumas preocupações. Ela vê se eu estou alimentado e se eu não estou com sono. Aí, perfeito. E aí ela vai explicando. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Isso eu não gosto, aquilo não sei o quê. Eu prefiro tal coisa que eu escolhi. Ela fala assim, mas você lembra da outra vez passada você escolheu isso, nós fomos chegou, você ficou bravo por isso, por aquilo, não sei o quê, você gastou dinheiro, não sei o quê. Nossa, nem me lembro. Então o que você falou? Qual que era? A outra opção era essa, mas já que você não queria. Não, mas vamos fazer essa aqui. E eu ainda fico
agradecido. Ai, que bom que ela me lembrou para não passar pelo mesmo desaforo, né? Mas 21 anos também de casamento, né? Ela também já bateu a cabeça. Agora ela sabe. E eu agradeço ainda. Ah, que bom, amor. Que bom que eu tive essa ideia. Então, minhas irmãs, o homem é só a cabeça. Vocês são o corpo inteiro e mais o pescoço. Tem a sabedoria na maneira de falar. Como é que é o seu cônjuge? Como é que ele reage? Qual que é a melhor hora de conversar com ele? É com fome? É com sono? É nervoso? Você sabe qual que é o melhor momento. Meu marido também. Eu também sei qual é o melhor momento de falar com a minha mulher. Para que a minha mulher comece a falar que ela está com calor, esquece que ela está com calor, ela não pensa mais nada. Né? A gente vai conhecendo. Então nós temos muitos recursos na mão, mas a falta de conhecimento custa muito caro. Jesus disse: errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não precisa nem falar sobre o poder de Deus, vamos falar só das Escrituras. O que nós estamos falando é a Escritura, é a palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, meus irmãos, o casamento, ele é como, casamento, família, é como um outro país. Cada país tem as suas leis, as suas regras. Se você obedecer essas leis, essas regras, você vai ser muito feliz. Se você não obedecer, se você quebrar alguma dessas leis, você vai ter que arcar com a punição. Isso não tem perdão. Então, 3 versículos para ter um casamento, uma família abençoadas. Desses 3 versículos, que é o primeiro, é Gênesis 2,18, que Deus deu uma auxiliadora ou um auxiliador. O segundo é que nós temos que deixar pai e mãe, temos que nos unir ao nosso cônjuge e nos tornar constantemente um com o nosso cônjuge, porque nós vamos mudando. O Jefferson de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, não é mais o mesmo Jefferson. A Jussara, que eu me casei há 20 anos atrás, não é mais a mesma Jussara, mas nós estamos fazendo ajustes. E o terceiro versículo é que o marido tem que amar a sua esposa e a esposa precisa apenas respeitar o marido. Apenas respeitar o marido. É fácil, moça? Agora o que nós vamos fazer é aplicar isso em casa. É colocar em prática. E ensinar os demais que estão ao nosso redor. Olha, com 3 versículos você vai ter 30, 40, 50, 60, 70 anos de casamento feliz, abençoado. Se colocar esses 3 versículos em prática. Claro que a gente poderia aprofundar isso ainda mais, mas nós não temos tempo para isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Vocês têm uma lição de casa grande para fazer. E eu quero trazer à memória de vocês Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz exatamente isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a transformação na sua família que você deseja? Faça o seguinte, começa primeiro se unindo ainda mais com o seu cônjuge. Lembre-se, durante essa semana, e se possível, conversem entre vocês, como foi que vocês se conheceram, quem apresentou, como foi que você percebeu que estava se interessado nele, ele em você. Isso faz bem, isso é saudável, isso traz a lembrança, os valores que nós temos. O amor, meus irmãos, ele não acaba. O amor ele não acaba. O que acontece é que a gente constrói muros emocionais que não deixam mais a gente enxergar esse amor. Muito bem? Muita tarefa para essa semana? Vocês estão comprometidos com vocês mesmos de colocar isso em prática essa semana? Lembre-se, as 2 coisas mais importantes que você tem, que eu tenho, é a nossa salvação e a nossa família. Vamos orar? Feche seus olhos.